Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este tutorial de Stick Nodes. Este agora que será um tutorial para ajudar a pensar na dinâmica de uma luta. Antes de iniciar, eu quero dizer que este pode ser entendido como um complemento do primeiro tutorial. Se você não viu, eu recomendo que você assista e, claro, não se esqueça de deixar o like para fortalecer. Muito obrigado a todos e vamos logo para o que interessa. Ok, Fabiano, você mostrou como pensar no combo e tudo mais, mas como eu faço uma luta? Obviamente não é só um lado que ataca, certo? Então vamos começar a partir daqui. Numa luta, você vai ter o stick com a função de atacar e o stick com a função de defender ou tomar o dano, correto? Claro, isso é óbvio. Como então tornar isso mais dinâmico? Para não ficar só no cada hora é um. Bem, minha dica é acrescentar contra-ataques onde o stick que defende imediatamente já muda sua função para o stick que ataca. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando com os exemplos e também com a animação. Mas, por exemplo, vamos supor que esse stick azul dê um chute. A partir daqui, vamos delimitar duas opções. A primeira, o stick azul recua o chute e o outro aguarda, e a luta se resume, ou o stick que defende já contra-ataca imediatamente. O que eu quero dizer com isso é, quando você estiver criando uma luta, pode ser interessante então você trabalhar e tentar equilibrar esses momentos de contra-ataques e ataques completos. Isso claro, se você quiser manter uma luta equilibrada. Se for uma luta ou um momento onde um é claramente mais forte que o outro, então você pode fazer um batendo até quando você quiser. E novamente eu reforço que nada disso são regras, é apenas uma forma a qual eu costumo usar quando penso em sequências para animar. Vamos fazer aqui então uma rápida luta para vocês verem como é esse pensamento na prática. Da mesma forma que o tutorial anterior, eu acrescentei essas linhas verdes apenas como guias, só para me dar uma referência da altura dos sticks, que é um costume que eu faço já no Adobe Animate. Mas aqui eu começo. O vídeo, claro, também está acelerado, senão ficaria muito longo, mas vamos lá. De início eu pensei aqui do stick azul começar dando 3 socos. E novamente aqui, da mesma forma que o tutorial anterior, eu estou seguindo as mesmas ideias de movimentação que eu falei que sigo no primeiro vídeo, que são não ter muitos frames de preparação para o soco, e normalmente quando eu dou o soco ou qualquer outro tipo de ataque, eu faço o frame seguinte ele recuando um pouco a posição, apenas para dar uma amortecida e reforçar o impacto, por assim dizer. Novamente, se você não tiver visto o primeiro tutorial, eu recomendo que você veja, mas é basicamente essa a ideia que eu sigo aqui. Avançando um pouco aqui, então aqui é o segundo soco, onde o stick preto continua defendendo os socos do stick azul, ainda seguindo aquela ideia de funções, né, do stick que defende e o stick que ataca. E aqui então finalmente o terceiro soco, onde o stick preto vai contra-atacar, mudando então o seu modo de defesa para o modo de ataque. Então a forma que eu pensei isso foi a seguinte. No momento em que o stick azul dá o terceiro soco, o stick preto vai agarrar o seu punho, puxar o azul para mais perto dele e, aproveitando a posição, encaixar uma cotovelada na cabeça do azul. A partir daqui, já podemos então trocar imediatamente as funções, fazendo agora o stick preto ser o que vai atacar. Dessa forma, já criamos um certo dinamismo aqui para esse início de luta. Para essa próxima sequência de ataques, pensei no stick preto dar 3 chutes, sendo que o terceiro o azul iria desviar, fazendo novamente uma troca de funções. Inclusive aqui, outro adendo do primeiro tutorial, eu sigo aquela ideia de variação dos lugares atingidos no ataque, onde o primeiro chute é ali na região da barriga e o segundo chute na cabeça, e o terceiro, que é o que será desviado, é um chute rotacionado, diferenciando também os ataques. Aqui eu também continuo fazendo bastante uso da ferramenta de alongar do Stick Nodes. Eu acho realmente uma ferramenta muito útil. Ela pode não funcionar tão bem em sticks mais elaborados, como personagens de animes, mas a questão aqui nem é a ferramenta em si, é mais o fundamento. Entendendo essa forma de desenvolver uma luta, aí você vai usar as ferramentas que mais te serão úteis, de acordo com o que você quer fazer. Aqui então novamente eu acrescento mais um contra-ataque,
mudando a dinâmica de stick que defende para stick que ataca. No caso, após o stick azul desviar do chute giratório, ele já vai levantar também dando um chute no stick preto. Só que aqui ele vai defender. E aí, o que eu pensei no momento em que fiz isso? Com o stick preto defendendo com as duas mãos a sua cabeça, ele acaba deixando a parte de baixo do seu corpo vulnerável. Então, aproveitando isso, fiz o stick azul dando uma espécie de giro para encaixar o pequeno pulo e conseguir dar um chute na barriga do seu adversário. Depois disso, a ideia aqui era manter o stick azul como stick de ataque e fazer ele dando continuidade com o soco, onde novamente o stick preto iria defender. Aqui eu já estava pensando em caminhar para o final, então decidi que esse seria o último ataque do stick azul antes da investida final do stick preto. O contra-ataque aqui então seria uma espécie de gancho de baixo para cima, dando uma desestabilizada no azul. Como ataque final, resolvi fazer uma série rápida de socos usando Movie Clips, outra ferramenta também extremamente útil para se utilizar aqui no Stick Nodes. Eu fiz uso de 2 Movie Clips. Um foi um efeito que eu baixei diretamente do site do Stick Nodes, e o outro eu fiz apenas para o stick preto ficar com seus socos em loop, como vocês podem ver. É um loop de apenas 6 frames, onde os frames de contato são apenas os frames 1 e 4, e deixei numa velocidade de 25 frames por segundo. Em seguida eu posicionei o Movie Clip onde ele deveria ficar e adicionei também o outro efeito, algo para reforçar essa ideia dos socos em alta velocidade. Com isso, apenas precisei fazer o stick azul reagindo aos ataques, ou seja, levando dano. E eu poderia ter feito a animação dele tomando este dano em Movie Clip também, mas como não seria algo realmente muito demorado, eu resolvi animá-lo frame a frame normalmente, até o soco final que o jogaria para longe. Terminado isso, eu fiz alguns pequenos ajustes em alguns frames, duplicando alguns, deletando outros duplicados, fazendo algumas pequenas correções de posicionamentos e também deletei a linha guia verde da biblioteca, eliminando ela de todos os frames. Depois, acrescentei uma câmera tremendo no soco final e o resultado final ficou assim. Lembrando que a velocidade ali está a 28 frames por segundo, que foi a velocidade que eu achei que ficou interessante. Eu gosto de animar em velocidades mais altas, eu normalmente animo com 30, e eu gostei porque ficou algo bem clássico. Eu vou até fazer que nem o primeiro tutorial e testar um som aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar disponível para download o arquivo dessa animação aí na descrição do vídeo, tudo bem? Então esse foi o tutorial, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender essa ideia de ataques e contra-ataques para ajudar na dinâmica de uma luta numa animação, e me digam aí nos comentários o que vocês acharam. E digam também o que vocês gostariam de ver em termos de tutoriais. Como eu já disse antes, eu também pretendo fazer tutoriais do Adobe Animate, que é o software que eu uso. Mas como muitos de vocês usam o Stick Nodes, então fiz aqui mais este tutorial usando o app. Eu realmente espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Forte abraço para todos!